Oi, gente! Donas da Voz está começando. Eu sou Lívia Matos e esse é o nosso espaço para falar de empoderamento, inspiração e muita transformação. Aqueça a sua voz e vem com a gente. Oi, sejam todas muito bem-vindas a mais um episódio do Donas da Voz, no quadro Inspira e Ação. Nosso episódio de hoje traz um assunto extremamente atual e relevante. Os padrões de beleza sempre existiram e eles mudam a todo momento. Parece que a gente vive numa corrida constante na tentativa de alcançá-los. Com as redes sociais, cada vez mais somos expostos a imagens irreais de beleza. E os procedimentos estéticos, cada vez mais acessíveis, têm sido consumidos muitas vezes de forma indiscriminada. Nossa convidada de hoje é uma mente lúcida e equilibrada dentro desse universo. Giovanna Passini, Country Manager da Merz Aesthetics, é uma voz feminina para nos inspirar. Ocupando um espaço onde muitas mulheres não chegam, Giovanna busca trazer outras mulheres consigo numa rede de apoio e crescimento mútuo. Nosso bate-papo de hoje é sobre beleza, estética, autoestima e saúde mental. Como conviver com os padrões sem perder de vista o equilíbrio e valorizando nossa individualidade e beleza natural. Vem se inspirar comigo e com esse Donas da Voz. Giovanna Passini, seja muito bem-vinda, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Nossa, Lívia, muito obrigada, é um prazer imenso estar aqui no seu podcast. Primeiro eu quero te parabenizar pela iniciativa, né? Tão lindo o teu propósito de estar aqui, de receber mulheres, da gente poder dividir, né, o nosso conhecimento, as nossas angústias, os nossos sucessos com tantas outras e de alguma maneira ajudar mais e mais mulheres a serem mais felizes, né, com uma autoestima maior, mais realizadas na vida individual de cada uma. Então, muito obrigada pelo convite. Ai, obrigada pelas palavras. Eu sempre falo que esse é um propósito nosso, né, de nós mulheres, da gente se apoiar lindo, e de irmos. E aí, quando eu olho você hoje como Country Manager de uma empresa desse porte, até eu queria te pedir para explicar um pouquinho o que a sua empresa faz. É um prestígio muito grande, eu tenho muito orgulho de ver uma mulher nessa posição. E aí eu queria que você contasse um pouquinho pra gente, Giovanna, como é que foi a tua trajetória até chegar lá? Né? Foi tranquila, a autoestima, síndrome de impostor, rolou tudo isso? Como é que foi a tua jornada? Conta um pouco pra gente. Legal. Então, primeiro, falar um pouquinho do que é a Merz, né? Então, a Merz é uma empresa multinacional, uma empresa alemã, que tem no nosso portfólio produtos para beleza, né? E que, consequentemente, a gente vem trabalhando muito para autoestima, né? Para a gente realmente se ver melhor, né? Sentir melhor e viver melhor com tudo isso. E hoje eu tô como Country Manager, agora vão fazer 5 anos que eu tô nessa posição. Na Merz eu tô há 9 anos, eu entrei como diretora de marketing, depois eu fiquei diretora de marketing da região Latam, e em 2020, com a pandemia, eu assumi a presidência da Merz Aesthetics. Então, não foi nada tranquilo, né? Eu acho que, assim, até hoje não é tranquilo, é um desafio diário, porque é algo muito sério essa posição, né? Aqui na Merz Brasil nós temos 220 colaboradores, então eu sou responsável não por 220 colaboradores, por 220 famílias, né? Que vivem diariamente, respiram a Merz, trabalham pela Merz e que tem responsabilidade ali na casa e na comunidade toda. E o que eu falo muito é que o mais importante para mim, para eu estar onde eu estou, para eu ter chegado e, na verdade, para eu continuar, que eu acho que é o mais desafiador, é eu acreditar em mim mesma, eu ter uma boa autoestima, eu saber que se eu estou aqui é por conta do meu esforço, do meu trabalho, meu mérito. E isso é um exercício constante que eu tenho que fazer, porque não é todo dia que eu me sinto assim. E como você falou, nós mulheres, nós temos uma dificuldade ainda maior, né, do que os homens em acreditar no nosso valor, em acreditar que a gente está fazendo realmente o que é certo. O que é bom, o que é qualidade. Bom. Isso. Então, é um questionamento diário, né? E para todas nós, né? Até para deixar, por mais alta executiva
que você esteja nesse momento, eu acho que todas essas questões, até de insegurança, autoestima, não confiar no nosso potencial muitas vezes, isso faz parte de todas nós, né? Eu acho que o objetivo é justamente a gente trabalhar e ajudar a construir essa autoestima entre todas nós e você se sentir representada por outras mulheres que passaram pelas mesmas inseguranças que você, mas estão lá, provando que nós somos sim boas, como qualquer outro homem, como qualquer outro profissional, qualquer pessoa que se dedica. Né? E aí deve ser para você uma responsabilidade muito grande, né? Porque é um mercado muito controverso. Né? Então, você ocupando essa posição que você ocupa hoje, sentada nessa cadeira, como é que você sente essa responsabilidade para você? Bom, assim, eu sinto uma responsabilidade de trabalhar com muita transparência e com muito respeito às escolhas individuais de cada um. Né? Como a gente sabe, a gente vive realmente num mundo, e não é de agora, né? Isso há muito tempo que vem acelerando cada vez mais esse desejo, muitas vezes, da perfeição, que não existe, né? Então, assim, a perfeição, acho que a definição dela também é algo, o que é a perfeição, né? O que é a perfeição para você, diferente do que é a perfeição para mim. Então, acho que tudo também tem que ser muito apoiado num pilar que é o respeito, né? E eu respeito pelas suas escolhas, eu respeito pelo aquilo que você gosta de fazer no seu rosto, do tipo de maquiagem que você gosta de usar, da roupa que você gosta de usar, da comida que você come, do exercício que você faz. E isso permeia esse campo dos procedimentos estéticos, porque ele é mais um pilar dentro de todas as escolhas que nós fazemos. Então a gente tem que respeitar se a pessoa quer ou não fazer procedimento, se a pessoa quer ou não estar mais natural do que é para mim, do que para outra pessoa. O mais importante, efetivamente, é a pessoa se olhar e estar feliz com aquilo que ela vê, e que é o nosso propósito, né, da Mercy. Ela se olhando e ficando feliz, ela vai se sentir melhor emocionalmente, mentalmente, e como consequência ela vai viver melhor. Então eu acredito que esse mercado, ele tem como função primordial trazer uma maior autoestima, uma melhor aceitação, mas muito mais do que cuidar com o exterior, com aquilo que a gente vê, né, na pele, a ruga, o lábio, a flacidez, tá dentro o que o procedimento estético faz para a pessoa. E esse autocuidado, até que ela está falando, porque tem total relação, os produtos, por mais que sejam usados pela indústria da estética, eles têm muita relação, né, com o autocuidado, de como você quer cuidar, né, do teu envelhecimento. O mais importante, eu acho, é você fazer por você, não porque existe um padrão de beleza ou você quer se parecer com algo que seja irreal, né? E sim para você se sentir melhor. Exato, né? Se cuidar melhor, acordar mais bonita, estar com uma autoestima mais bonita. Exato. E aí, o que a gente vê como bonito, né, vai mudando de tempos em tempos. É muito complexo isso. Alguns anos atrás, ter curvas era o bonito, né? Depois eu lembro que a gente passou pela fase de ser aquela pessoa esquálida, né? Você tinha que ser esquálida para estar naquele padrão de beleza. Depois, muito sarada, muitos músculos, até um corpo até masculino, que não é o nosso biotipo, né? Isso vai mudando o tempo todo. Características que, na verdade, são definidas pela genética, o que é mais estranho, né? Porque eu não tenho como me adaptar a uma genética, por exemplo, de ser esquálida, porque eu tenho um quadril grande. Né? E isso é muito complicado. E aí a gente vai transformando isso em tendência. Como é que você enxerga o impacto dessas decisões para as pessoas em relação ao procedimento estético? Porque às vezes ela quer se transformar no que consideram moda hoje, mas ela não tem aquele biotipo, ela não consegue ser aquilo. Como é que você enxerga isso? Então, primeiro, eu acredito que essa tendência, ela sempre existiu, e eu não acredito que ela vai deixar de existir. Por quê? Porque existe toda uma sociedade, essa questão que você mesmo falou, primeiro é esquálida, depois é o cabelo liso, depois é ter um lábio mais volumoso, depois volta tudo e tira tudo, né? Então, assim, são fases que nós passamos
e que faz parte da humanidade, da sociedade, e eu não acredito que isso vá deixar de existir, né? Então, se a gente olha fotos nossas adolescentes, a gente ri muitas vezes, fala, nossa, olha como que eu usava o meu cabelo, olha a roupa que eu usava, olha a minha mãe, como que, né? E com certeza daqui a 20 anos, a minha filha vai olhar uma foto e vai falar, nossa, olha o que a minha mãe usava quando ela tinha 40 e poucos anos, e que hoje é o que é aceito, mas daqui a 20 anos ela vai rir, né, provavelmente. Então, acho que esses movimentos, eles são inevitáveis. O que nós precisamos ter em mente, e como indivíduos, e como a gente passa isso para as nossas amigas, filhas, mães, e aquelas mulheres e homens que a gente conhece, é manter a sanidade perante tudo isso que está acontecendo, né? Então, se hoje a gente vê uma atriz, né, que a atriz fez algum procedimento. Primeiro que todo mundo fala dessa atriz, julgando essa atriz para o bem ou para o mal. E muitas outras pessoas querem fazer exatamente o que aquela atriz fez. E corrobora com o que você falou. Às vezes aquela atriz ou aquele ator tem alguma característica que não é a nossa. Então, como é que eu vou ficar, né? Como que eu quero parecer alguém? E se a gente vai analisar isso mais profundamente, a gente vê que eu tenho que ser a melhor versão de mim, da Giovana. Eu posso, óbvio, me inspirar na Lívia e falar, nossa, eu quero ter meu cabelo agora mais comprido, porque eu achei bonito, eu quero ter ele mais ondulado. Isso eu acho muito saudável, a gente se inspirar no outro. O que não é saudável é quando todo mundo quer ser igual a alguém ou que acha que aquele é o padrão correto e que se não for daquele jeito, o restante não serve. Porque aí é realmente onde começam todos os problemas psicológicos das pessoas, porque nós não vamos ser iguais aos outros. E não temos que ser. A beleza somos realmente únicos. Reside nisso, na nossa capacidade de sermos únicos. Então, é um exercício difícil no mundo que a gente vive hoje, sim, com muitas pressões, né? Que nós sabemos que também não é que eu estou querendo falar que isso existe, né? Mas é um exercício que a gente tem que fazer muito fortemente, de se valorizar, de querer melhorar, sim, aquilo que nos incomoda. Eu sou totalmente a favor de procedimentos, de ginástica, de alimentação mais saudável, de ter grupos de amigas para conversar. Então, tudo aquilo que nos faz melhor, a gente tem que fazer. Sim. Mas a gente tem que ter muito um questionamento forte de por que eu estou fazendo isso, qual é o limite de eu fazer isso, que isso esteja dentro de um espectro saudável. Então, acho que isso é muito importante para a gente ter sempre em mente. E até porque algumas das coisas que as pessoas se transformam para seguir um modismo, elas são permanentes. Então, tem procedimentos, por exemplo, cirúrgicos até, que são permanentes. E você tá entrando, às vezes, numa moda e que amanhã aquilo não seja mais, você nem se reconheça mais. Né? Eu não quero mais ser assim. Né? E aí a gente vê isso muito, esse negócio de tendência. Existe muito esforço para a gente tentar se encaixar no padrão. Né? Eu falo a gente, as pessoas como um todo, obviamente que tem exceções para sim, para não. O exemplo disso é até a Kim Kardashian, né? Que ela sempre modifica o corpo dela para caber no que tá em moda, em voga. Como é que você acha, por exemplo, você enxerga esse efeito para quem consome o conteúdo dela, né? Porque você acha bonito, óbvio, né? Você vai lá olhar, primeiro porque requer dinheiro, tá, gente? Procedimento é caro. A grande parte de nós não tem dinheiro para se montar inteira, para se transformar inteira, né? E querer ser um biotipo que, por exemplo, não tem. Sim. Né? Como é que você vê como é que você enxerga esse comportamento e o efeito disso? Acho ótima a pergunta, Lívia. Acho que antes de eu te responder, eu quero só fazer um alerta que eu acho que é super importante e que é algo que eu venho falando muito também, que é a conscientização de nós como pacientes ou clientes do que a gente está fazendo, que procedimento a gente está fazendo, que produto está sendo utilizado, né, nesses procedimentos, né? E qual é o profissional de saúde que a gente está indo, né? Porque é um perigo, né? Como você falou, tem produtos que são permanentes e que você pode nem saber. Então você vai lá, sai feliz e depois de
X meses ou um ano você não tá mais e você não consegue mais retirar aquilo do teu corpo. Então é a conscientização, assim como a gente tem e tá aumentando cada vez mais dos alimentos, do próprio protetor solar, que a gente não quer que agrida o oceano, quanto mais com o que é utilizado na gente. Então essa acho que é uma dica que eu dou para todo mundo. E com relação a esses modismos, eu acredito que é muito gostoso, né? Quando a gente vê alguém que a gente admira e que a gente quer ficar parecido, ou que a gente quer ter alguma peça de roupa, joia, sei lá, alguma coisa daquela pessoa, e que isso nos faz bem. Então, eu acho que isso tá tudo bem e faz parte, né? Então, a gente se espelha em alguém e a gente quer consumir algo que essa pessoa consome, porque de alguma maneira nos aproxima dela e nos preenche algum espaço dentro da gente que nos faz sentir melhor. A gente também não pode deixar de pensar que tudo aquilo que a gente olha, né, na mídia social, na mídia digital, tem um consumo ali por trás. Então a gente também tem que ser um pouco crítica e entender o que aquilo realmente é verdade, o que aquilo vai me acrescentar antes de começar a fazer escolhas simplesmente para consumir. E às vezes sem poder. A gente vê muitas pessoas que querem ficar com aquela pele, vão em médicos, talvez que sejam mais baratos, usam produtos que não sabem a procedência e depois ficam deformadas, ficam com problemas graves de saúde, né? Então, eu acho que tudo aquilo, assim, é claro, quando a gente faz qualquer mudança no nosso corpo, e mudança aqui não é necessariamente um procedimento, né? Quando a gente corta um cabelo, quando a gente compra uma roupa, quando a gente faz uma ginástica para nossa saúde ou para emagrecer, quando a gente muda o nosso hábito alimentar, tudo isso a gente faz pelo que a gente vê, né? No espelho e pelo aquilo que a gente sente. O procedimento não é diferente disso, né? Ele pode ser, óbvio, a gente está falando aqui de um procedimento médico, produtos injetáveis, mas o racional do procedimento estético é o mesmo desses outros que eu te falei. É pra gente se sentir melhor com a gente mesma. Então, a gente tem que tomar cuidado para não querer se espelhar 100% no que o outro está fazendo, no que o outro fez no corpo, ou na roupa, ou no sapato, porque o outro é o outro. Então, eu acho que essa discussão muito forte do limite entre o que é saudável para o limite que a pessoa se perde um pouco e acaba consumindo e fazendo coisas que não diz respeito mais a quem ela é. E às vezes ela até se confunde, ela admira tanto a pessoa, e vocês precisam entender que muita coisa é comprada na internet. Existem também influencers que estão falando e tal, mas às vezes ela nem usa aquele produto, ela está vendendo aquele produto. Então você quer ficar, não sabe nem se é verdade, então o que a Giovana está falando é muito importante, porque tem que ser uma coisa para que você se sinta melhor, não para tentar atingir um padrão diferente, que você não nasceu. E aí isso vai gerar uma frustração e futuramente um problema psicológico, com certeza, de frustração mesmo, de não conseguir chegar. E se você procura profissionais de saúde que são sérios, que eles também vão orientar. Eles nos orientam e eles vão falar, Lívia, olha, você não tem como, eu não posso mudar o seu biotipo para você ser igual a fulana de tal, ou não vai. O que te incomoda? Vamos trabalhar o que te incomoda em você para você melhorar. Isso totalmente a favor. Mas não transformar a Lívia em outra pessoa. Sim. Né? Já que você falou até do médico, eu tenho uma pergunta muito interessante em relação a isso. Você acha que os médicos hoje eles estão preparados para lidar com essas questões emocionais? Porque que a gente vê? A gente vê muita aberração por aí, né? Pessoas que até deformadas, porque elas quiseram. E o médico vai lá e faz. Você acha que o médico hoje, ele está preparado para lidar com essas questões psicológicas, dele detectar, por exemplo, que aquilo é um problema psicológico e não físico, que ela está tentando buscar através da estética uma cura para outra coisa? Então você vê hoje, por exemplo, médicos, olha, você precisa buscar um terapeuta, olha, eu não posso fazer isso porque vai te deformar, você não nasceu com esse biotipo, você vê isso? Eu vejo, assim, eu tenho muito contato, eu tô há
há 20 anos nesse mercado, passei por várias fases de desenvolvimento, de aperfeiçoamento dos médicos, e hoje eu tenho muito mais segurança e vejo, pelo menos naqueles médicos que estão ao meu redor, né, que eu conheço, que eles têm uma visão muito além do procedimento. Eles olham realmente o paciente de uma maneira holística. Então, eles conseguem perceber se o que você está buscando com aquele tratamento, ele é, óbvio, uma maneira de você se sentir bem, ou você está buscando suprir, por exemplo, a perda de alguém. Então, que não vai ser resolvido. Vai te ajudar a se sentir melhor? Vai. Temporariamente. Mas não vai resolver. Não vai curar. Exatamente, se for isso. E existem vários outros exemplos, mas eu acredito que um bom profissional, que tem muitos, e ainda bem todos os que estão ao meu redor são desse jeito, durante a consulta, ao conversar com o paciente, ele consegue perceber. E ele vai falar, né, o que você realmente precisa, ou se aquele procedimento não vai encontrar a tua necessidade, e aí sim vai conseguir alinhar melhor a expectativa do paciente com a entrega do procedimento, porque muitas vezes tem uma frustração, mas é porque isso não foi alinhado, né? O paciente vai com uma expectativa que não vai ser resolvida ali. E posso te falar, tem muitos casos que você tem que pedir até autorização para gravar, porque você alinha, tipo, eu quero o nariz da Angelina Jolie. Olha, não é possível, não tem como eu fazer o seu nariz, Angelina Jolie. Aí a pessoa, não, tudo bem, não sei o quê, e depois te cobra isso de novo. Isso. Olha para você ver como é que tá, como tem, né, esse tipo de coisa. Então, às vezes, a questão psicológica é tão forte que até os médicos têm que até se precaver em alguns casos, né? Porque senão a pessoa fala, olha, mas eu pedi o nariz da Angelina Jolie. Falei, olha... Mas eu falei. Por isso que é muito importante também, e os profissionais, eles fazem isso cada vez mais, são as fotos. As fotos do antes e do depois. Ah, sim. Para ver, olha, você chegou assim. Isso. E depois do procedimento você ficou deste jeito. Para realmente o paciente enxergar de uma maneira objetiva o que aconteceu. Então, essa é uma segurança para o profissional e também para o paciente. Porque muitas vezes o paciente, dependendo da questão que ele tiver, ele não vai ver a melhora, por mais que ela tenha ocorrido. E aí, quando a gente olha, por exemplo, esses preenchedores ficando mais acessíveis ao mercado, as pessoas conhecendo melhor, né, até a divulgação nas redes sociais, como é que você acha que a gente consegue manter o equilíbrio para não transformar isso em excesso? O que eu tenho visto, tá? Primeira coisa, eu acho que todo mundo tá ficando igual, sabe? Assim, você olha, a impressão que eu tenho, eu não sei se isso é real ou não, adoraria ouvir a tua opinião, mas que todo mundo tem a mesma cara. A outra coisa que eu vejo é um exagero, uma distorção da própria imagem do que é natural e o que não é. Eu vou te dar um exemplo. Eu vejo muitas bocas por aí sendo feitas, umas bocas que não existe, parece assim, de um pato, de verdade. E a gente sabe que não tem nada a ver com a indústria que faz isso, tem a ver com a pessoa que está fazendo. Mas será que... Como é que a gente mantém esse equilíbrio? Em determinado momento, você acha que a pessoa fica com essa distorção realmente de imagem? Porque tá mais acessível, eu tô vendo tudo aquilo. Como é que a gente mantém isso, esse equilíbrio? Realmente existe, né? Então, assim, é uma questão da disformia, ela existe, a pessoa assim, olha no espelho, ela não enxerga realmente a imagem como nós enxergamos, né? Sim. Ela enxerga outra coisa. Eu vou fazer uma associação com bulimia, né? Então, assim, essas pessoas se olham e elas se acham acima do peso, quanto que na realidade elas não estão. Então, é uma questão, de novo, psicológica, né? É uma questão psicológica. Os profissionais de saúde, eles têm que dar um bom atendimento e falar para o paciente o que efetivamente eles acham que o paciente precisa. Sim. Não pode ter o lado comercial, né, de vender mais, de fazer mais seringas ou mais lasers para o tratamento ficar mais custoso. Ele não pode estar acima da parte, né, ética, que a grande maioria dos profissionais tem e fazem isso, de falar, olha, você não precisa disso, você precisa só dessa quantidade, isso aqui é o que vai harmonizar
com o seu rosto. Então, assim, existe essa conversa e aí é papel primordial do profissional de saúde falar isso para o paciente, né? Sim. Falar, olha, vamos parar por aqui e você vai para casa, vamos ver, e daqui a alguns dias você me fala se você quer fazer algo a mais ou não, mas vamos desse jeito. Tem pacientes que aceitam e que falam, ok. E vão ter aqueles que, se aquele profissional não fizer o que ele quer, ele vai em outro, né? E que vai fazer. E daí é aquela questão que a gente estava falando no começo. Tem muitos que se veem de outra maneira e tem outros que se veem e gostam daquilo que estão vendo. Pois é, Então, gosto é eu gosto, acho é que gosto, tem né? Exato. Então, eu acho que tem aí um mix de tudo. Mas é papel do profissional de saúde falar o que ele está vendo, porque ele é a pessoa Sim. que conhece a anatomia, que está vendo o que se está ficando harmônico ou não. E fazer também essa análise prévia de o que esse paciente quer, a expectativa e como ele está chegando emocionalmente. O que ele quer efetivamente. É muito difícil, né, esse papel do médico, porque, como você mencionou, tem gente que não aceita. Olha, se ele não fizer, eu vou em outro que faça. Né? E, assim, não percebe o quão exagerado, o quão fora da naturalidade ficou. Né? Em que momento se tornou, tipo, bonito até, né? Aquelas coisas completamente artificiais, tirando a naturalidade, tirando teu rosto. Sim. Eu vi uma pessoa, fazia anos que eu não via, e eu viajei, fui pra minha terra natal e eu não reconheci. Tinha uns 10 anos que eu não via a pessoa e eu não reconheci. E aí eu tive que confirmar, essa é tal pessoa. E ela me tratando com todo o amor do mundo. Ela tinha feito tanto procedimento que os traços naturais dela já não existiam. Aí eu fico pensando, né, até a primeira coisa é que toda vez que a gente faz um procedimento desses, ele tem tempo para acabar. E você acaba virando escravo. Porque, querendo ou não, daqui a alguns meses, eu vou voltar para o que eu era antes. E você imagina, até a questão financeira, né? Sim. Para sustentar esse padrão o resto da vida. Mas você sabe, Lívia, e isso é algo que é muito novo pra gente. Se você pensar, esse boom dos procedimentos estéticos é muito novo, né? Foi a partir da pandemia que isso começou a crescer mais, né? E com certeza, pra mim, foi da pandemia, eu achei que as pessoas foram ficar menos, né? Não, porque na em casa, com máscara, ninguém se vê. Na pandemia teve um boom, porque as pessoas ficavam fazendo a reunião do Zoom, então ficavam o dia inteiro se olhando e se analisando. E aí depois buscando Faz sentido. Os procedimentos. Faz sentido. Então tudo isso é muito novo. Eu acho que todos nós ainda estamos nessa busca de entender muito do que está acontecendo. Mas você falando agora dessa sua conhecida. E aí é um exercício que eu comecei a fazer mais e vou jogar aqui, não tenho resposta de certo ou errado. Mas aí também é pensar nela. Será que ela se sente bonita? E se ela se sentir bonita, não tá bom? E não é nem por ela se... ela não tá feia, veja, não é nem por ela tá feia. Ela tá diferente. Ela está outra pessoa. Então, entendeu? mas será que não... E eu entendo, porque assim, a gente pensa com a nossa cabeça, com a maneira como a gente acha que é o certo, que é o correto. O que é belo, o que não é belo. O que é belo. Mas são o quê? São os nossos olhos. Tem né? que ser o que a pessoa se sente. Aí eu pensei que se ela tá muito mais feliz do que 10 anos, né? Então, e se ela tiver... Tá tudo bem. Né? A medicina tá aí, eu acho que pra ajudar nisso, né? Mas, de novo, é um exercício que é muito novo para todos nós, né? Todos nós, ser humano mesmo, que eu tô falando, que a gente tem essa gana de falar o que é certo, o que é errado, o que tá... Sim. E que nós estamos num processo de evolução e entendendo, né? E o procedimento estético é muito novo. Então, eu acho que isso faz com que esse mercado tenha ainda mais ainda causa muita estranheza. Exato. Eu acho que assim, como é tão novo, a gente não sabe ainda como... A gente tá lá, a resposta tá lá, os insumos, mas a gente não sabe ainda como conviver nesse mundo com tantas mudanças. Exato. E aí, não é nem questão, e você tem razão, a pessoa se sente bem? Ótimo.
cada um tem a sua vida e tudo mais. Mas assim, rola uma pressão até, e eu vou te falar pessoalmente, tá? Porque por mais que a gente fala, a gente fica nessa corrida para querer ser jovem. Todos nós, né? Obviamente ninguém quer chegar... mas eu tenho 45 anos. Eu não posso querer ter a mesma pele ou ser igual uma moça de 20 anos, de 15 anos. Eu não tenho como. Então, até que ponto isso é saudável mentalmente da gente querer ficar correndo atrás de uma juventude que muitas vezes não dá para alcançar. É irreal. Porque eu tô te falando mais o meu exemplo, eu tenho facilidade a tudo isso, meu marido é cirurgião plástico, né? Eu poderia estar fazendo vários procedimentos e tal, tá super jovem. E é uma coisa que eu tenho muito comigo. Eu falo, óbvio, vou usar tudo que eu puder para me manter mais tempo mais jovem, mas eu não posso querer me comparar com uma moça de 20 anos, porque eu sou uma mulher de 45. Sim. E eu vou envelhecer. E é normal, porque é uma tortura. E tomara que a gente envelheça, né? Porque se a gente Sinal não que tá tudo envelhecer... o que eu acho que também a gente precisa aceitar, né? Assim, envelhecer não é algo gostoso. Não é algo gostoso. Não é algo que você fala, que delícia, eu tô envelhecendo. Não é bom. Não. E não é bom por várias razões. Não é bom porque você vê que a sua vida tá passando, né? Cada ano que passa, você fala, caramba, já foi um ano, que delícia, curti um ano e tal, mas foi um ano, né? Então, quanto mais a gente vai envelhecendo, é óbvio que vão tendo com a gente. Sensações e medos. Eu tenho 48, eu penso muito nisso também, né? E é engraçado porque, assim, a pele é um órgão do nosso corpo, é o maior órgão do nosso corpo. E é o que a gente vê. Em nenhum momento a gente fica, nossa, eu tô tão preocupada que o meu pulmão, ele também tá envelhecendo. O meu pulmão não é o mesmo de 20 anos. E eu tô aqui na poluição, para quem fuma. Né? O meu rim também não, eu não bebo água. Eu bebo muito pouca água. E eu falo, poxa, o meu rim também não tá tão bom. E pior ainda do 20 anos. Mas eu vejo a pele, né? E eu vejo a ruga, e eu vejo a flacidez, e eu vejo o meu cabelo branco, eu vejo que é difícil agora para eu emagrecer, como não era antes. Eu vejo que se eu vou fazer ginástica, eu sofro muito mais. A energia, já não tem mais a mesma energia, os hormônios caindo. Meu joelho dói. Então, assim, e ao mesmo tempo, eu não me sinto, se eu vou pensar, com 48 anos. Esses dias a gente estava no trabalho e estava falando de uma pessoa e a moça falou, me falaram, gostam muito dela, tal, ela é uma pessoa mais velha, né? Eu falei, imagina que ela é mais velha, não é nada, tal. Aí eu parei e falei, não, ela para aquele grupo que está falando que ela é mais velha, porque ela tem a minha idade. Então, para aquele grupo, ela é mais velha. É que eu não me sinto... mudou muito isso. A gente não se sente mais com a idade que tem, não. Porque quando eu era pequena, uma pessoa de 48 anos era uma senhora. É né? verdade. Era uma senhora. Eu lembro a minha mãe, se eu pensar na minha mãe com 48 anos... Já cheia de filho, casada há muitos anos. A minha mãe anos. estava em casa, estava cozinhando. Maravilhoso o que ela fez, a escolha dela. Mas assim, ela com 48 é totalmente diferente eu com 48. Sim. E eu acho que essa busca, ela tem que ser, como retomando o que você falou, saudável. Eu também, Sim. Eu faço muito procedimento, eu tenho muito acesso, né? Eu gosto, me sinto bem. Mas, de novo, eu também não quero, eu vejo em foto, eu jamais vou ser a Giovana de 25 anos. Eu quero ser a Giovana de 25 anos na minha cabeça. Que aí sim, eu acredito que eu possa ser a Giovana ainda melhor de 25 anos. Sim. Porque eu tenho 23 anos a mais, então de mais conhecimento, de mais experiência, mais maturidade. Mas o meu corpo, a minha pele não vai ser. E assim, tem momentos que é difícil de aceitar? Tem dias que eu falo, nossa, olha, e tudo bem. É muito bom fazer terapia por isso, eu falo. Porque o processo de envelhecimento ele não é fácil. Ainda mais com toda essa pressão das redes sociais, da beleza, da juventude eterna, com tantas coisas disponíveis, com tanta facilidade, né? Mas é uma tortura psicológica, né? Quando, obviamente, como você falou, eu me olho no espelho, eu não sou mais a Lívia de 25 anos, né?
Mas também eu não quero ser aquela Lívia de 25 anos. Eu tô começando a perceber, e obviamente eu tenho um trabalho psicológico que eu mesma faço, eu tenho um terapeuta, mas eu mesma faço diariamente, veja a beleza de cada fase da vida. Exato. Né? A gente não precisa estar igual a quanto 20 anos. E a gente tem que entender que esse é o curso da vida, né? E assim, isso não quer dizer que a gente não vai se cuidar de jeito nenhum. Com certeza. Então a gente vai se cuidar, a gente vai cuidar da alimentação, do esforço físico, com os amigos, com o parceiro, com os filhos, com a gente mesmo, o nosso momento, com os procedimentos estéticos. Sim. Então, assim, não quer dizer que a gente não tem que se cuidar, se amar. Perfeito. E estar bem hoje. É o autocuidado. É o autocuidado. Perfeito, eu concordo com você. E tá aí a medicina para usar num ano que as nossas mães, há muitos anos atrás, as nossas mães não tinham acesso a isso. Nossas mães e pais, deixa eu corrigir, porque hoje em dia não é só a mulher que se cuida, tá, gente? Mulheres e homens, todos têm que se cuidar igual. E tá aumentando cada vez mais a entrada dos homens nesse mercado. E tem que entrar. Você imagina, você lá se cuida, tem todo um processo e tal, e o homem lá desleixado, né? A gente quer ver, né? Tem que envelhecer bem ao nosso lado também. Exato. Eu acho que é um trabalho de todo mundo. Homem, vamos acabar, tem muita gente que tem preconceito, acha que o homem, quando busca esse tipo de coisa, questiona até a masculinidade dele. A sexualidade. Nada a ver, tem a ver com autocuidado, com amor próprio. Então, a gente só precisa tomar cuidado para não cair nas armadilhas dos excessos, de querer fazer pelas razões erradas. Exatamente. Né? Desde que seja para que você se sinta bem, você se sinta bonita, tá valendo e vale a pena. Né? E aí, hoje é perfeitamente possível modificar várias coisas do nosso corpo, né? Seja dentes, cabelos, unhas, cílio, traço físico, sem muito esforço, né? Então a gente consegue. Como é que isso vem afetando e modificando as nossas características naturais? Foi o que eu comentei da minha amiga. Sim, né? que estava muito diferente. Muito diferente, que eu não reconhecia a parte natural. É um problema ou não? Porque você chegou a mencionar, se ela está se sentindo bem, ótimo. Né? Mas isso mexe muito com as nossas questões naturais e é complicado. Sim. Eu vou dar meu exemplo, tá? Eu comecei a colocar os cílios agora. E quando o cílio já cai, né, já passou do tempo e tal, eu já não consigo mais me enxergar sem cílio. Isso se tornou um problema para mim psicológico, porque até que eu me acostume a ver meu rosto sem os cílios alongados, me gera um transtorno. E isso deve acontecer com uma porção de outras coisas na nossa vida. Como é que você vê isso? Então, de novo, eu acredito que tudo a gente não pode julgar, né, o que o outro está fazendo. Sim. Seja algo que mudou radicalmente a aparência, desde que essa pessoa esteja consciente do que está fazendo, que esteja enxergando a realidade, e não, eu não estou falando daí de um dismorfismo ou de uma outra doença que a pessoa não se enxerga, porque daí eu acho que essa pessoa tem que procurar uma ajuda, né, no médico correto para ajudá-la, porque aí nós estamos falando de uma outra dificuldade. Agora, se a pessoa mudou muita coisa e está feliz com isso, não é refém disso, eu acho que vale. O que não vale é quando a pessoa faz sem parar e reclama e sofre porque está fazendo. Porque daí não está alinhado, a pessoa não está feliz, né? Então, assim, se você você põe seus cílios, e ok, e tá feliz, e tá tudo bem, eu gosto, eu gostaria de ter nascido com os cílios assim, e você põe todo dia e não consegue, tudo bem. Agora, eu acho que se você falar, gente, eu não aguento mais colocar esses cílios, olha, eu tô sofrendo tanto, mas eu não posso ficar sem os cílios. Faz sentido o que você tá dizendo. Aí, você vê que você tá sofrendo com o que você tá colocando no seu corpo. Deixa ser por bem-estar. Ele passa a ser uma tortura. Isso, porque daí, quem sabe, é porque o outro, ou os outros falaram pra você, ou você não vai se sentir pertencente a um grupo. Aí eu acho que você tem que, né, eu tô dando o seu exemplo, Olivia, mas assim, aí a pessoa tem que parar e falar, pera um pouquinho, por que eu tô fazendo? Eu tô fazendo porque me faz bem e eu estou feliz? Continua. Agora, eu tô fazendo porque o meu marido quer, a minha esposa quer, o meu trabalho me cobra, qualquer outra pessoa,
aí eu acho que aí não é o caso. Aí tem que parar e falar, não, pera um pouquinho, a dono do meu corpo sou eu. Sim. Eu que vou falar como que eu me sinto, o que que eu gosto e como que eu vou ser. Não é nenhuma outra pessoa, sou Perfeito. eu. Então é essa análise que é só o indivíduo também que pode fazer. Ninguém mais pode falar porque a gente não sabe se aquela pessoa está feliz e contente em fazer aquilo sempre. Então é muito íntimo essa decisão. Né? Esses são questionamentos muito importantes que a Giovana tá mencionando, tá, gente? Porque tem a ver como você se sente em relação àquilo, né? Não se torne refém de belezas, de padrões. Se você se sente bem, faça. Faz parte do amor próprio, faz parte do autocuidado. Então, desde que isso não esteja interferindo na sua forma de viver, se está te gerando uma angústia, é o momento de repensar. Exato. Né? E quando a gente vê esses procedimentos, Giovana, é uma coisa até que me preocupa um pouco. Eu vejo que isso tem começado cada vez mais cedo. Tá? E assim, a gente está falando de adolescentes, colocando, né? A gente vê até adolescentes ganhando de aniversário procedimentos, seja cirúrgicos, seja injetáveis, desde muito novas. Até que ponto é saudável, no sentido que quando a gente é mais novo, essas inseguranças são normais. Quem nunca foi adolescente e não gostava de parte do corpo? Eu mesma não gostava de várias coisas. Sim. Mas eu aprendi a lidar com a frustração, eu aprendi a me amar da forma como eu tinha que me amar, me impor até para as pessoas me respeitarem da forma como eu era. Então é normal o adolescente não gostar de alguma parte do corpo. Nenhum adolescente vai se olhar e falar, ai, sou maravilhoso, né? Maravilhosa, não existe isso. E aí eu queria falar para vocês, até que ponto uma correção, né, diferente de eu fazer um nariz, uma orelha de abano, ela pode ser confundida com as insatisfações naturais que são típicas de adolescente, né? Como é que é a ética para esses procedimentos em jovens, pessoas tão jovens? Esse assunto é um assunto super sério, né? Assim, eu tenho 2 filhos, né? Então, eles têm 9 anos. E cada vez mais a gente vê essa adolescência chegando antes, né? Então, assim, eles têm questionamentos hoje que eu, com 9 anos, não tinha. Eu fui ter quando eu adolescente, com, sei lá, 13, 14 anos. Mas isso já começou de agora. E eu acredito que isso vem muito de encontro com o acesso que eles têm do telefone celular, da mídia, do que eles consomem, né? Então, ali eles veem muita coisa que parece que é um mundo real e perfeito. Então, eles veem lá os personagens, os adolescentes, que são felizes e que têm tudo, e que têm bens materiais, e que tem muita coisa, e que tem uma aparência, como a gente falou no comecinho, que parece ser a correta, né? Então eles já começam a se questionar desde mais cedo como eles gostariam de ser, o que eles gostariam de ter. E hoje em dia, o que acontece nesse mesmo tempo? Grande parte dos pais trabalham, então também não estão tanto tempo despendendo com o filho, e muitas vezes querem suprir esse tempo com os filhos, seja com bens materiais, ou seja, liberando 100% o conteúdo digital. Então, a criança não sabe lidar mais com frustração. Não sabe. Não. As crianças de hoje em dia não sabem lidar com frustrações que deveriam saber na época, né, e frustrações de acordo com a época deles. E isso vai acarretando um crescimento de um adolescente, de um adulto, com mais dificuldade ainda de lidar com frustrações que a gente tem diariamente. Na vida. A vida é mais não do que sim. E que a gente precisa aprender a lidar com isso. Lógico. Então, o meu medo é que realmente essa questão do que eles querem consumir para eles se sentirem mais autoconfiantes, mais bonitos e seguros, eles acabem também descontando nos procedimentos. E que aí precisa, primeiro, de uma educação muito forte dentro de casa, né? Que para mim é a base. Então, são os pais hoje, sabendo aonde a gente, o que a gente consome, o que os filhos estão consumindo, a explicar, né? Que frustrações existem e que
uma criança, um adolescente, ainda é pequeno para fazer procedimentos estéticos. Os procedimentos estéticos, eles podem começar mais cedo? Podem, no que a gente chama de pré-juvenation, mas não numa pele de um adolescente, né? Aí você pode pensar numa pessoa de 20 e poucos anos, e daí, de novo, o profissional vai olhar e vai falar se precisa ou não. Então, eu acho que é a educação em casa, primeiro, para aumentar a autoestima dessas crianças e desses adolescentes, para evitar problemas muito piores na frente, ainda pior do que um procedimento estético, que a gente está vendo cada vez mais, né? É aumentar a autoestima dessa criança, é aumentar a segurança dela e ver que nãos fazem parte da vida, como você falou, muitos nãos mais do que sims, e assim, tá próximo, acompanhar e levar mais uma vez a profissionais de saúde que sejam éticos, corretos e que vão olhar esses pacientes da maneira correta. Então, acho que isso é muito importante. Você consome redes sociais, né? Assim como quase todos nós, infelizmente. Mas tem agora uma coisa super polêmica, né? Que os filtros não oficiais do Instagram desapareceram, eles não existem mais. E a gente sabe que tem pessoas que só falam com filtro, né? E aí eu queria fazer uma pergunta, o que você acha que isso pode trazer, né? Por um lado, a pessoa fazer menos procedimentos estéticos, porque ela vai ver que existe uma beleza natural e real, que é a de todo mundo, que é sem filtro. Ou você acha que vai aumentar o consumo de procedimento estético porque ela passa a não se gostar mais e não querer aparecer com a cara natural perante as pessoas? O que você acha desse movimento do próprio Instagram e o que você acha que pode causar de impacto na indústria? Primeiro que eu achei muito interessante, né, assim, a resposta do Instagram em extinguir todos os filtros, né, que não sejam os oficiais, e realmente respondendo essa questão de que as pessoas não eram elas mesmas, não estavam conseguindo se mostrar de uma maneira real. Acho que foi um movimento brusco deles, e assim, para extinguir tudo. Quem sabe, eu acho que conforme isso for evoluindo e as pessoas forem tendo mais equilíbrio entre quando usar e quando não usar, eu acredito que eles vão voltar aos poucos. Não acho que vai ficar sem o tempo inteiro. E eu também não acho que isso vai ter um impacto expressivo na quantidade de procedimentos estéticos que são feitos. Eu acredito que isso vai mudar muito o racional das pessoas que estavam antes postando no Instagram. Então, o que eu vou explicar? Tem algumas pessoas que usavam os filtros em alguns momentos porque estava sem maquiagem, tinha acordado, ou estava por alguns motivos muito específicos ou esporádicos. E que aí, para mim, eu acho que faz super sentido. Eu, muitas vezes, usei o filtro, porque eu falei, nossa, tá aqui, tô muito descabelada, acabei de sair da ginástica e queria falar alguma coisa naquele momento. Mas eu nunca usei o filtro com motivos de não parecer quem eu sou. Então, eu acho que a discussão, para mim, do filtro, ela vai muito mais de encontro ao como que essa pessoa vai se encarar ou se ver aceitando quem ela é. E eu acredito que isso vai ser muito positivo psicologicamente para as pessoas, porque as pessoas muito dificilmente vão parar de usar o Instagram, porque isso já faz parte da rotina, já faz parte do dia a dia. Por muitas que trabalham com essa ferramenta, mas outros que usam como um canal de comunicação. Então elas vão continuar. E o que é muito interessante é que não será só uma pessoa que vai ficar sem filtro, vai ser todo mundo. Sim. Então, as pessoas vão olhar e vão falar, nossa, olha como que a Giovana é realmente, olha como que a Lívia é realmente. Então, quem sabe isso também vai encorajar mais aqueles que usavam o filtro com mais frequência para se esconder, a falar, gente, a gente tem que ser quem a gente é, vamos aqui, o importante também é o que eu tô falando, é o conteúdo que eu tô trazendo. Vamos nos amar mais. Exato, vamos nos aceitar e nos amar mais.
Então, eu tô vendo com bons olhos essa mudança e a extinção dos filtros. Principalmente para a próxima geração, né? Muito. Que ainda não consegue discernir muito bem. Não só os jovens, adultos também, não conseguem muito discernir a realidade do que é fake, né? Do que é montado. Isso, né? E a grande parte das coisas que vocês veem nas redes sociais é montada. Então... Aquilo que a gente acha que a atriz fez ou a influencer fez em 1 minuto, que pegou e gravou, fica horas fazendo. Gravando várias vezes, errando várias vezes, né, até dar certo. Então, é um mundo irreal. Né? É importante as pessoas aprenderem a discernir isso desde muito jovens. Né? E aí eu queria falar para além da estética. Né? Quando a gente pensa o que esses procedimentos estéticos podem fazer e impactar positivamente a nossa saúde física, existe uma correlação? Existe. Assim, totalmente. E é o que a gente fala mesmo, né? Então, o nosso propósito não é diminuir uma ruga, ou aumentar o volume, ou melhorar a flacidez e acabou. O nosso propósito é fazer com que a pessoa viva melhor. E uma das razões que ela vai viver melhor é se cuidando e fazendo os procedimentos estéticos. Isso a gente tem vários estudos, então assim, tem estudos já publicados, estudos científicos que mostram, né, grupos de pessoas que tinham depressão, então pegaram 2 grupos de pessoas com depressão. Um grupo teve o tratamento estético com toxina botulínica e o outro grupo não teve. Essas pessoas que tiveram, elas responderam muito melhor o tratamento da depressão do que as que não tiveram. Assim, o poder, e vários livros que falam, e tem estudos também, o poder que tem um sorriso, né? Então, assim, você se olhar no espelho num dia que você tá triste, que você não tá animada, e você sorri, o seu cérebro, ele entende o seu sorriso como algo positivo. Então, ele libera sinais para o corpo inteiro de felicidade. Por mais que você não esteja sentindo, o cérebro não consegue diferenciar. Ele recebe o impulso, o estímulo do que ele vê. Sim. Então, é do sorriso. Então, a estética, aquilo que a gente vê, tem um fator primordial para a nossa saúde física e mental. E eu vou dar um exemplo de como isso vai muito além, realmente, da beleza de fora, né? A minha mãe, no ano passado, ela estava com 87 anos, né? E ela estava passando por um tratamento de câncer, tudo sofrido. E ela falou para mim, Gi, vou perguntar para o médico se eu posso fazer algum tratamento estético. Então, assim, uma pessoa de 87 anos, uma senhora, que não queria se modificar, ela não queria fazer nada, ela não queria parecer ter 86. Ela estava bem com os 87. Mas ela queria se sentir melhor com ela. E isso, acho que é o poder do tratamento estético. É você se sentir bem com a sua pele, você se sentir bem com quem você é. E que, com certeza, a maneira como você encara os desafios, a pressão no trabalho, os problemas em casa, no trabalho, com amigos, você vai encarar de uma outra maneira, de uma maneira mais positiva. Então, é extremamente comprovado e forte o impacto que os tratamentos estéticos têm na maneira como a gente pensa, na maneira como a gente sente, na maneira como a gente age, então na maneira como a gente vive. E até o próprio produto que é usado para estética, ele é muito também utilizado para questão de saúde física. A gente tem casos até da toxina botulínica, ela ser utilizada até para bruxismo. Ela é. Né? E tantos outros tratamentos para liberar o estresse, quem tem muita enxaqueca, né? Para pós-AVC. Então, assim, para um pós-AVC, porque a toxina, ela trabalha nos músculos, né? Então, a pessoa, quando tem um AVC e que ela fica com alguns músculos danificados ou pressionados, a toxina consegue relaxar esse músculo. Sim. E várias outras, né? Para bexiga também hiperativa, que também pode ser. Então, assim, tem vários tratamentos que, para saúde mesmo, né? Que a impacta toxina na saúde física. Exato. Muito legal. E aí, quando a gente sente, por exemplo, que está na hora de passar por um procedimento, a pessoa nunca fez nada, mas ela está se olhando lá,
poxa, acho que eu posso dar uma melhorada. Com quem que a gente deve buscar esse apoio e ter a certeza que a gente está tomando uma decisão racional e correta? Como é que é esse processo? Olha, hoje em dia tem muitos profissionais de saúde que estão aptos, né? Que foram treinados, que fizeram especialização, que conhecem os produtos. Hoje em dia tem muitos produtos, tem muita tecnologia e todos esses produtos, eles são técnico-dependentes. Então, o profissional, ele precisa realmente ter a prática, né? Para poder falar que sabe injetar, que sabe fazer os procedimentos mesmo com os lasers. Então, acho que procurar se informar quem é o profissional, né? E uma coisa que eu sempre digo, você olhar para o profissional. Porque a hora que você olha e vê como que esse profissional está, da aparência, você vai ver se é o que você espera. Né? Se essa pessoa é mais natural, se essa pessoa gosta um pouco mais de volume, porque daí você vai ver o que para esse profissional também ele gosta. Então também é uma dica boa para você falar, muito boa. Poxa, gostei daquele porque eu tô procurando isso, e aquele profissional assim, a aparência remete àquilo que eu quero para qualquer lado. Então eu acho que essa é uma dica boa também. Assim, se informar desse profissional. Hoje a gente tem inúmeras maneiras de ter informação. Muitas vezes é por indicação, né? Às vezes é um amigo, uma amiga que fala, olha, você faz um elogio, você fala, nossa, Eli, você tá tão bonita, o que você fez? Ah, eu fiz tal coisa. Me informa, né? Me dá a dica. Sim. Então tem muito isso também da gente ter dicas de pessoas que a gente vê, que a gente gosta, que acha que tá bem, e a gente pede indicação. Né? Então, acho que seriam essas maneiras. Muito boa essa dica. Já aconteceu de eu ver uma profissional e ela era mais focada um pouco mais de exagero, pouco mais de boca. E eu não me sinto confortável porque eu não tenho esse perfil. Isso, então, é uma boa dica, tá, gente? Para quem realmente está buscando. Não quer dizer que ela não seja boa. Exatamente. Ela pode ser boa. Pode. Mas ela gosta de algo que de repente não é o que você está buscando, que outra pessoa vai gostar. Exato, né? Exatamente. Gostei dessa dica. E aí, a beleza ela é desejada, obviamente, ela faz parte da vida, né? Todos nós, a gente ama o belo, a natureza é bela, tudo é o belo. E qual medida a beleza ela deve ser importante na nossa felicidade? De onde você acredita que deve vir essa alegria e autoestima? Olha, acho que o que eu vou responder vai parecer um pouco clichê, né? Que assim, mas eu realmente acho que é o que a gente tem que buscar, né? Pra gente e ensinar quem a gente ama a ter esse sentimento. Quantas vezes a gente já não viu mulheres e homens que eles não têm os traços que a gente julga, né? Ou que a tendência, a moda diz que é o bonito. Mas aquela pessoa, ela transpira beleza, felicidade, alegria. Então aquela pessoa vira uma pessoa bonita. Com certeza. Ela vira uma pessoa interessante. Mesmo que às vezes ela não seja o ideal da beleza que a gente tem, né? Como padrão. Então, e acho que todas nós já passamos por isso. O dia que a gente tá bem, o dia que a gente tá segura, a gente se olha no espelho e a gente se acha bonita. Sim. E a gente vai pro trabalho, e encara a reunião, a gente chega em casa, isso encara reverbera. o problema. Isso reverbera. Em tudo. E as pessoas sentem. Até no negócio. Em tudo. Você atrai. Atrai, um magneto. Assim. Você atrai energia positiva. Eu acredito muito nisso. O dia que você tá bem, né? Ou se você é uma pessoa, você atrai. Do mesmo jeito, o dia que você acordou, e que tem também, não é que a gente tá todo dia... Somos humanos. Né? Então, tem dia que você acorda e você tá mais para baixo. Naquele dia, provavelmente, você não vai se achar tão bonita. Você vai olhar ao teu redor e você não vai ver o sol brilhando tanto, você vai ver mais pobreza no caminho, você vai ver mais chuva, você vai ver mais coisas tristes, porque é o que você tá... com aquele drive. Então, acho que a grande questão é a gente ser feliz com aquilo que a gente tem, é a gente se aceitar, é a gente reclamar menos, é a gente conseguir achar a felicidade no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, porque a gente só tem essa vida.
né? Assim, independente da religião, a gente só tem essa vida aqui. Então, que a gente consiga fazer o nosso melhor, sofrer quando precisar sofrer, chorar quando precisar chorar, mas conseguir enxergar as coisas boas. Ontem eu vi no Instagram, também tem muita coisa boa no Instagram. Ontem eu vi um vídeo que eu fiquei tão impactada, eu até repostei depois, era uma mulher falando que ela estava com saudades de quando ela tinha muitos problemas. Porque quando ela tinha muitos problemas, ela tinha o problema do requeijão que estava sem a tampa na geladeira, do cabelo branco que ela tinha que pintar, dos problemas do trabalho que tinham que discutir. Então, assim, ela listou vários problemas que são problemas que a gente tem no dia a dia, mas são muitos problemas. Ela falou, agora eu tô com um problema. Que a mãe dela, ela tinha descoberto uma doença da mãe dela. Então ela falou, eu preferia ter vários problemas do que um. Então ela falou, vamos no nosso dia a dia, vamos agradecer os nossos problemas. E não deixar que a gente tenha um problema pra gente focar. Aquilo pra mim foi tão... Foi tão poderoso de eu falar, gente, vamos parar, vamos ter os problemas, mas ok, vamos lidar com eles. Você pode ter 10 problemas até você ter um problema de saúde, aí você tem um problema só. Aí só tem um só. Exato. Então vamos reclamar menos e agradecer mais. Eu acho que é muito o segredo da felicidade. Tá lá, agradece. Até as coisas ruins que você julga não serem boas, que você julga não ser boa, que naquele momento parece ser ruim, você deve agradecer, porque elas vão te levar no caminho que você tem que seguir. Certeza absoluta. E aí eu queria te propor agora um bate-papo. A gente está chegando aqui no finalzinho do nosso bate-papo e chama Voz em Jogo. Tá. Eu te falo uma palavra e você me responde com o que vier na sua cabeça. Tá bom? Eu te falo uma palavra ou uma frase. Então, vamos começar? Eu vou te perguntar uma canção. Uma canção. Tem uma música da Preta Gil que eu amo. Acho que ela, eu não sei se o nome dela é esse, acho que chama É o Amor ou O Amor. É uma música tão poderosa para nós mulheres, tão poderosa. Ela tem um refrão que fala tanto da gente, que a gente vai, que a gente faz, que o limite pra gente é o céu e que a gente é capaz de tudo. Assim, é uma música muito forte dela. Acho que chama É o Amor. Eu vou atrás, eu não conheço ainda. Escuta, quando eu não tô tão bem assim, eu ponho no carro alto e vou cantando, minha filha já canta, eu acho que é uma música muito poderosa. Um lugar especial. A minha casa. Um sabor. Nossa, um sabor... Zabaione, porque quando eu era pequena, o meu pai fazia, olha, você vê, de novo, já falei a minha idade, né? Hoje em dia isso nem existe. Meu pai fazia gemada pra mim. E a gemada é a gema do ovo, é açúcar, e ele ainda colocava um pouco de vinho do Porto. Olha naquela época como as coisas eram. E isso é o Zabaione. Então, pra mim, isso muito é a memória afetiva. A memória afetiva. Um hábito saudável. Acho que é a ginástica que eu tô me propondo e me forçando a fazer. Um amor. Meus filhos. E agora tem a pergunta Donas da Voz, que eu adoro perguntar para todas as minhas convidadas, que eu falo que é uma pergunta sessão terapia, né? Giovana, se você pudesse voltar no tempo e voltar para aquela menina lá de 15 anos de idade, aquela menina cheia de sonhos, com muitas inseguranças ainda, o que você diria para ela? Acho que eu reforçaria para não sofrer por antecipação, não ficar imaginando o que pode acontecer no futuro, se isso acontecer, e se eu fizer isso, para viver a vida de uma maneira mais leve, que a vida se encarrega, as coisas acontecem, vão ter problemas, mas no final, realmente, acho que tudo acontece como tinha que acontecer e para o nosso melhor. Então, não sofra por antecipação, não se cobre tanto, né? Viva mais leve. E se essa menina de 15 anos encontrasse a Giovana de hoje, uma grande executiva, country manager de uma empresa enorme, uma multinacional, o que você acha que ela pensaria? Poxa, ela acho que
teria muito orgulho, certeza que ela ia falar, poxa, olha, por mais que eu, né, sofri por antecipação, não vivi dessa maneira tão leve, né, como eu gostaria que ela tivesse vivido, que orgulho ver onde você chegou, como você chegou. Para mim, acho que não é onde, é como, né? Como eu cheguei, como eu estou aqui ainda, quem eu trago para perto de mim, como eu faço para os outros. Então, acho que é um sentimento de orgulho. Então, acho que certeza que seria muito orgulho. Que linda! Muito obrigada, eu Giovana. Que agradeço, que honra te ter Lívia. aqui. Aprendi muitas coisas com você, quebrei alguns paradigmas na minha cabeça. Eu espero que isso tenha acontecido com você também, porque foi um papo muito esclarecedor e realmente muita coisa para a gente pensar. Obrigada, eu que Giovana. agradeço, adorei o bate-papo, adorei a conversa, também aprendi muito. Espero que quem escute a gente também tenha esse sentimento que a gente está aqui, que é muita felicidade, muita gratidão mesmo, e que todas que estejam assistindo se cuidem melhor, né? Se tenham um momento mais para se acariciar, para aumentar a autoestima e para se amar mais. Legal. E muito obrigada pela sua audiência. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau.